Está no ar, o Jornal Regional. Olá, amigos telespectadores da Rede TV Mais TV Arte HD. Estamos começando mais uma edição do Jornal Regional e você vai acompanhar conosco agora. Acordo firmado entre parlamentares define impasse das emendas. Juízes eleitorais de primeira instância ganham poder de remover conteúdos e desinformações. Militares de policiamento ambiental apreendem armas e munições após denúncia de caça ilegal em Cachoeiros de Macacu. Incêndios atingem cidade do Rio de Janeiro há quase uma semana. E pescadores artesanais criam um aplicativo para denunciar crimes ambientais na Baía de Guanabara. E você acompanha ainda o andamento das eleições municipais da nossa região e o resultado dos jogos das Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Essas e outras notícias agora no Jornal Regional. Um acordo firmado pela cúpula do Legislativo, Executivo e do Judiciário definiram as regras para que deputados e senadores retomem o poder sobre 40 bilhões de reais do orçamento federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, foi o anfitrião do encontro em que governo e Congresso definiram o futuro desenho institucional das emendas parlamentares. Foi também a caneta do Supremo que congelou esses pagamentos na semana passada. O plenário da Corte definiu que as emendas parlamentares impositivas eram pouco transparentes e inconstitucionais. Havia três problemas, ou três debates na mesa. O valor, a questão da rastreabilidade e da transparência e a questão da fragmentação orçamentária. Quanto a esses pontos, eu acho que nós chegamos a um acordo satisfatório. Na reunião, ficou decidido que as emendas PIX, uma das modalidades de emenda individual, terão identificação antecipada de qual projeto será beneficiado, assim como quem é o responsável pelo envio do recurso. Para as emendas individuais como um todo, o acordo prevê também que serão definidos critérios técnicos para impedir o pagamento de uma emenda considerada falha. Já para as emendas de bancada, o Congresso e o Planalto decidiram que os valores serão usados exclusivamente para projetos estruturantes de cada estado e do Distrito Federal. E ficou proibida a divisão desse dinheiro em pagamentos apadrinhados por parlamentares individualmente. Por último, a negociação também impõe que as emendas de comissão sejam destinadas a projetos de interesse nacional e que o Congresso vai precisar negociar com o governo o destino desse dinheiro. O pagamento dessas emendas continuam suspensos até a avaliação do relator, ministro Flávio Dino. Uma parte do acordo ainda exige a aprovação de uma emenda constitucional. É a previsão de que o valor disponível aos parlamentares cresça na mesma proporção do que o previsto para os gastos discricionários da União. Na visão do presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, entretanto, esse dispositivo só valeria para aumentar os repasses. E mesmo que o governo cortasse gastos, o Congresso manteria seu quinhão do orçamento federal. Nós falamos um pouco do percentual de crescimento e não nessas hipóteses de alteração de valor para menor, né? Então, tudo isso vai ser discutido e eu considero que há necessidade de uma proposta de emenda à Constituição para materializar isso. Em Cachoeiras de Macacu, militares da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental de Três Picos apreendem armas e munições após denúncia de caça ilegal. Notícias que vocês acompanham com Dilma Beck. Policiais militares da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental apreenderam nesta terça-feira, dia 20, uma espingarda calibre 36 com numeração suprimida e 6 munições intactas, em Cachoeiras de Macacu, na região serrana. Os agentes foram ao local após recebimento de denúncia sobre caça ilegal de animais, encaminhada pelo programa Linha Verde, do Disque Denúncia.
De posse das informações, os policiais da Unidade de Policiamento Ambiental, Três Picos, procederam à estrada Rio de Janeiro 122, onde bairro Quizanga. Segundo a denúncia, haveria um sítio onde o responsável tinha costume de realizar caça de animais. No local, após a autorização do proprietário, foram realizadas diligências, sendo então localizada uma espingarda com munições. Por não ter a documentação da arma, ele foi conduzido à 159ª DP, onde responderá de acordo com o artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. O programa Linha Verde do Disque Denúncia coloca à disposição da população um contato para denúncias em casos de agressão ao meio ambiente. Você, morador da área, pode ligar para o número 0300 253 1177 e denunciar esses abusos, que são, na verdade, crimes. A caça de animais silvestres são criminosas e ilegais. Sua denúncia é fundamental para coibir essas ações. Vale ressaltar que a sua denúncia é resguardada por sigilo absoluto. Portanto, denuncie. E ainda falando sobre agressões ao meio ambiente, incêndios atingem cidades do Rio de Janeiro há quase uma semana. Notícias que vocês acompanham com Rodrigo Amorim. Uma onda de incêndios atinge cidades do Rio de Janeiro há 7 dias. A denúncia, feita pelo portal Ecoserrano, mostra que nos últimos dias Nova Friburgo e Cachoeiras de Macacu, na região serrana do estado, têm sofrido com as chamas. O fogo tem devastado áreas verdes dos 2 municípios fluminenses e afetado a biodiversidade da Mata Atlântica. Esses incêndios, conforme expõe o site, estão sob suspeita de serem criminosos. Além de ameaçar espécies nativas de plantas e animais, se aproximam perigosamente de residências. O Corpo de Bombeiros tem atuado nas regiões para minimizar os danos. Nesta terça-feira, dia 20, por exemplo, um incêndio de grandes proporções foi registrado na RJ 142, conhecida como Serra Mar, avançando em direção ao Morro dos Peões, localizado no Vale dos Peões, distrito de Lumiar. Bom, gente, diante dessas inúmeras agressões ao nosso ecossistema, enfim, uma boa notícia. Preste atenção. Pescadores artesanais criam um aplicativo para denunciar crimes ambientais na Baía de Guanabara. Notícia que vocês também acompanham com o Rodrigo Amorim. Frequentemente, pescadores testemunham inúmeras agressões ao ecossistema da Baía de Guanabara e sentem na pele as consequências dos distúrbios ambientais no mar. Não é raro os enfrentamentos e inúmeras dificuldades ao registrar denúncias, devido à burocracia do procedimento em indicar o local exato da ocorrência. Autoridades não tomam providências e a fiscalização fica por conta dos próprios pescadores e moradores da região. No fim de julho, na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, lideranças da pesca artesanal, ambientalistas e representantes de órgãos ambientais federais e da Marinha do Brasil se reuniram para o lançamento de um aplicativo criado por pescadores artesanais, em parceria com a ONG 350.org Brasil, que visa facilitar denúncias de irregularidades ambientais provocadas pelo setor de petróleo e gás na Baía de Guanabara. O aplicativo de Olho na Guanabara permite ao usuário realizar denúncias georreferenciadas, acompanhadas de foto ou vídeo, de maneira rápida, simples e anônima. Após registradas as denúncias serão apuradas por moderadores, e caso validadas, encaminhadas às autoridades competentes, IBAMA, ICMBio e Marinha do Brasil. As denúncias validadas são expostas em um mapa público que pode ser acessado através do site do aplicativo. No momento, o acesso ao aplicativo está restrito apenas aos pescadores com cadastro aprovado pela Associação dos Homens e Mulheres do Mar da Baía da Guanabara. Alexandre Anderson, pescador e diretor da Almar e um dos idealizadores do aplicativo, conta que a iniciativa surgiu do desejo de não depender somente do poder público, que muitas vezes não tem a mesma velocidade que uma mancha de óleo. Por meio do aplicativo de Olho na Guanabara, pescadores artesanais do Rio de Janeiro podem reportar derramamentos de óleo e gás em uma das baías mais poluídas do Brasil. Pescadores esperam acelerar o processo de denúncia contra esses crimes, cuja resposta do poder público tende a sofrer com grande burocracia e lentidão. Bom, gente, essa é sem dúvida uma excelente iniciativa da Associação de Pescadores ao Mar e da visão do amigo Alexandre Anderson da Praia de Mauá.
dirigente da instituição Almar, que ao longo dos anos tem dedicado ao monitoramento e fiscalização voluntárias de crimes contra a Baía de Guanabara. Fica aqui o nosso abraço ao Alexandre e o reconhecimento dessas boas ações que são tomadas pela sua ONG na Baía de Guanabara. Um abraço, Alexandre, continue fazendo essa fiscalização importante para os nossos municípios. E, sem dúvida nenhuma, do resguardo da Baía da Guanabara. Bom, gente, ainda tem mais. Esse descaso das autoridades com o patrimônio ambiental no Rio de Janeiro não fica só ali na Baía de Guanabara, não. Tá aqui, tem outros colaboradores que incidem diretamente para a destruição daquele ecoambiente. A falta de coleta de esgoto atualmente, só para vocês terem uma ideia, gira em torno de 36,3% da população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Não conta com coleta de esgoto e o número é praticamente o mesmo de 2011, quando incidia em 37,7%. Segundo o painel Saneamento Brasil, são informações deles. Com 53 praias, a Baía de Guanabara é cercada por 7 municípios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Os dados do painel de Saneamento Brasil, com base no levantamento feito pelo IBGE em 2022, mostram que apenas 2 das 7 cidades, Rio de Janeiro e Niterói, banhadas pela Baía, contam com bons indicadores sobre coleta de esgoto. Já a população sem coleta de esgotos está em Duque de Caxias, que atinge nada mais nada menos, pasmem, 91,3%, Magé 94,4%, Guapimirim 100%, não tem tratamento de esgoto, Itaboraí com 98,7%, São Gonçalo com 87,3%, Niterói em 4,5% e a capital do Rio de Janeiro em 4,2%. De acordo ainda com o Comitê de Bacia da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara, o CBH, mais de 8 milhões de pessoas moram nas cidades banhadas pela Baía. Esse total representa 52,23% da população do nosso estado. Portanto, por mais esforço que se faça com ações da população, de pescadores, é preciso um olhar diferenciado dos governantes para com a Baía de Guanabara. É um absurdo a poluição que ao longo dos anos vem sendo tratada com muito descaso. E encerrou em Magé a campanha de vacinação antirrábica na cidade. Notícia que vocês vão acompanhar com Dilma Becker. Segundo a Prefeitura, ao todo, foram 5 semanas de imunização, divididas por distrito e terminando no último dia 10 de agosto, quando a administração promoveu o dia D de mobilização. A vacinação de cães e gatos contra a raiva aconteceu em todas as unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde, sempre das 9 horas às 13 horas, de acordo com o calendário divulgado pela Prefeitura. No dia D, a ação esteve em 52 unidades de saúde e em 5 unidades de apoio, nas localidades do Suruí, Campinho, Centro, Parque Iriri e Vila Inca. E nós vamos acompanhar agora as notícias da região dos Lagos com o portal Cidade 24 Horas, nosso parceiro na região. Matéria que vocês acompanham com Daniela Nassif. A Polícia Civil de Cabo Frio cumpriu um mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira, dia 19, contra um acusado de cometer diversos roubos na cidade. A prisão foi realizada após investigações que apontaram o elemento como autor de roubos a transeuntes. A equipe de investigação, após tomar conhecimento da expedição do mandado, iniciou as diligências para localizar o acusado. Em Cabo Frio, atendimentos na área de saúde estão começando a ser afetados por conta da falta de pagamento. De acordo com denúncias, os exames de ultrassonografia em 2 importantes hospitais da cidade, o Hospital da Mulher e o Hospital Ótime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, ficaram limitados ou suspensos nesta quarta-feira, dia 14. Pérola Vitória,
A menina de 2 anos que ficou desaparecida por dias na última semana em Araruama já está em casa. Ela, que estava internada desde a quarta-feira, dia 14, no Hospital Estadual Roberto Chabo, foi liberada na tarde desta segunda, dia 19. O fato foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. A menina ficou desaparecida entre a noite da última segunda-feira e foi encontrada na manhã de quarta, em um brejo próximo à residência dos pais. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Araruama. E agora pela manhã chegou à nossa redação mais um caso de incêndio nas cidades. Um incêndio florestal em Teresópolis na manhã desta quarta-feira, 21 de agosto, nos bairros da Fazendinha e no bairro da Pimenteiras, causou muita fumaça na região, alertando a população para o momento de perigo com estiagem. O Corpo de Bombeiros da cidade foi acionado e trabalha para minimizar a situação com intervenções contra o fogo, que, segundo o relatório do repórter Cacau, presente na operação contra o incêndio na mata, ainda perdura. Acompanhem. Equipe do 16º Grupamento de Bombeiros Militares de Teresópolis, jogando aqui muita água, bastante água, para conter aqui as chamas que ainda atinge. Tem uma equipe de bombeiros lá pela parte de baixo, pela Sudantex, e uma aqui pela parte de cima, tá? Então esse é o trabalho do 16º Grupamento de Bombeiros Militares de Teresópolis. Estamos na Fazendinha, tá? Aqui na Fazendinha, na rua Jaguaribe, e a situação ainda não foi totalmente controlada. Os bombeiros estão fazendo de tudo, mas de tudo mesmo, para amenizar aqui a situação. Aí quando joga a água, aí sobe mais fumaça ainda, né? Então, olha, os moradores estão aqui apreensivos, né? As chamas estavam altíssimas. Eu postei um vídeo agora há pouco com as chamas altíssimas aqui. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo com o Clima Tempo. Já no sudeste do país, destaque para a temperatura elevada em São Paulo, muitas áreas do estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com esse destaque para a qualidade do ar bem prejudicada. Apenas o litoral paulista, que pode amanhecer ainda com um pouco de névoa, mas o sol já aparece mais durante a tarde e não tem chuva prevista para a região de Vitória, no Espírito Santo. Já em relação às mínimas e máximas, dia que começa abafado em Cuiabá com mínima de 24 graus. À tarde, a máxima pode chegar a 42. Em Manaus, máxima prevista de 37, temperatura podendo chegar a 30 no Rio de Janeiro, 28 em Porto Alegre e 29 em Salvador. Bom, gente, há uma perspectiva de mudança nas temperaturas com queda de mais de 10 graus centígrados a partir do próximo domingo. O frio virá acompanhado de chuva na região metropolitana do Rio de Janeiro. Vamos agora falar de esportes? Pois é, vamos falar de Libertadores. O Fluminense e Atlético Mineiro se classificaram para as quartas e finais da Libertadores. O tricolor carioca venceu o Grêmio nos pênaltis por 4-2, depois de ter sido retribuído os 2-1 do jogo de ida durante o tempo normal. Thiago Silva marcou o seu primeiro gol desde que retornou ao tricolor carioca. Bom, desta forma o Fluminense já sabe quem será o seu adversário nas quartas e finais. Vai enfrentar o Atlético Mineiro, que jogando em casa eliminou o São Lourenço, da Argentina, após uma vitória por 1-0. Já na quarta-feira, Botafogo e Palmeiras se enfrentam no jogo de volta em São Paulo. Relembrando que no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu o Palmeiras por 2-1. Já pela Copa Sul-Americana na noite de terça-feira, o Corinthians foi derrotado no tempo normal pelo Bragantino por 2-1. E a classificação corintiana só veio nos pênaltis, com o goleiro Hugo Souza defendendo 3 cobranças. No final, o resultado foi finalizado por 5-4 para o Corinthians. Juízes eleitorais da primeira instância ganham poder de remover conteúdos
e desinformação. Acompanhe. A resolução foi aprovada em fevereiro pelo Tribunal Superior Eleitoral e traz a novidade no artigo 9º. Os magistrados de primeira instância poderão remover o conteúdo notoriamente inverídico ou gravemente descontextualizado sobre o sistema eletrônico de votação, o processo eleitoral ou a justiça eleitoral, sem precisar de autorização do TSE. A ideia é que seja uma ação rápida, tanto que as consequências maiores, elas se prolongam depois do tempo. Se isso vai configurar um crime eleitoral, se vai configurar multa, né, por propaganda irregular, isso é um desdobramento depois, né? A resolução diz que os juízes devem se basear em decisões colegiadas do TSE que constam neste repositório do tribunal, uma espécie de banco de dados com ações anteriores relacionadas à desinformação sobre a integridade do processo eleitoral. O problema é que esse conteúdo, com a jurisprudência, ainda não está completo no site do TSE. Na avaliação de especialistas no assunto, isso pode gerar dúvidas, em meio à propaganda eleitoral, de como o juiz deve proceder quando houver um fato inédito, sem decisão prévia do Tribunal Superior Eleitoral. E assim nós vamos finalizando mais uma edição do Jornal Regional, agradecendo a todos vocês que nos acompanham. Um abraço de coração, continuem com a gente, marcando encontro para a próxima edição. Muito obrigado a vocês, telespectadores, e também a nossa equipe técnica. Um abraço e até breve. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas na terra, no mar, no ar. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Você aceita? Claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando
só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Celândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz no Gol Prata, eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo. Olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom? Bem-vindo a Teresópolis. Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais, IDHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis.